dos Emirados Árabes, e quem intermediou a negociação, pelo menos ele representa essa equipe, o Al-Wahda lá dos Emirados Árabes Unidos aqui no Brasil, é o ex-jogador, ex-volante no futebol do Brasil, jogou no São Caetano, no Corinthians, no Palmeiras, no Internacional, jogou também lá nos Emirados Árabes Unidos, o ex-volante Magrão está conosco e ele representa essa equipe aqui no Brasil. Magrão, boa noite, prazer ouvindo aqui na Rádio Globo de São Paulo, tudo bem, rapaz? Tudo bem, boa noite, prazer falar com vocês aqui de São Paulo. Eu que sou paulista, estou morando no Rio Grande do Sul agora, prazer imenso poder falar com vocês. Você é de qual bairro aqui de São Paulo, ô Magrão? Eu sou de Heliópolis, São João Clímaco, aqui na Zona Sul de São Paulo. Zona Sul de São Paulo. Bom, você fez o meio de campo para negociar o Denilson com o São Paulo, juntamente com o Emirados Árabes Unidos. Como é que foi? Foi tranquilo? Correu tudo bem, Magrão? Conta aqui para a Rádio Globo. Não, tranquilo não, mas a negociação foi difícil, né? Eu não fui quem me envolvi muito na negociação. Apenas eu, como um consultor, fui jogado 5 anos nos Emirados e nessa equipe quase 4 anos no Al-Wahda. Fui consultado por um volante e do Denilson. Não sabia a situação dele dentro do clube aqui. E depois a gente veio com a proposta para o clube e conheci o Denilson pessoalmente, uma excelente pessoa, e se encaixava dentro do que o clube busca lá, um jogador experiente, de qualidade, com rodagem, tem 5 anos de Arsenal, isso conta muito jogando a Premier League, então tudo isso contou muito a favor dele. Assim, eu apenas falei o nome dele, indiquei o nome dele, ele e mais os dois, se não fosse ele, teria um outro nome em vista, mas a outra parte mais burocrática da negociação eu me envolvi muito pouco. A minha parte mesmo foi trazer a proposta vinda de lá, e aí tem os procuradores dele, tem os agentes dele, tem as pessoas para fazer, que fizeram o restante do contato com o jogador. Perfeito. Ô Magrão, me dá só 10 segundinhos que eu vou direto lá pro Chile. Saiu a punição do Neymar, você também, claro, amante do futebol, deve estar querendo saber, pegou quantos jogos o Neymar, não foi punido, enfim, foi. Rafael Marques na linha internacional, São Paulo, Chile está conosco. Alô, Rafael Marques, diga lá. Muito bem, Doni, de volta aqui no Globo Esportivo para trazer informação nada agradável para a torcida brasileira, que ainda não está oficializada pela Conmebol, porque pelos trâmites, primeiro a Confederação Sul-Americana tem que avisar a CBF para depois tornar a coisa pública através de um comunicado oficial. Mas o Neymar, julgado hoje pela Comissão Disciplinar da entidade, está pegando uma suspensão de 3 partidas, ou seja, não ia jogar mais realmente contra a Venezuela, não vai jogar nas quartas de final se o Brasil avançar e também não joga a semifinal. Só volta se o Brasil passar para a semifinal. Aí ou para a disputa em terceiro lugar ou para a decisão na Copa América. Mas por 3 partidas o Neymar está fora da seleção brasileira, Doni. Obrigado, Rafael Marques, direto lá do Chile, portanto, Neymar fora em 3 jogos. Ô Magrão, agora azedou de vez para a seleção brasileira, hein, Magrão? E aí? Ali mais da metade do time tá nos pés do Neymar, né? A gente tem uma dependência muito grande dele, mas já visto o jogo que ele não tá 100% e é normal isso. O jogador, ele tem nuances dentro de uma competição, de estar bem, de repente dar uma caída, viu que a gente sofreu no último jogo, que ele não estava tão bem. Então a gente vai sofrer um pouco, mas eu acho que é bom pra gente poder fazer o que a gente tem também, porque a gente sempre Neymar nesse time, a gente vai saber com quem a gente pode contar mesmo. Você acha que o Dunga tem que colocar o Robinho domingo, Magrão? O que você pensa? Cara, eu gosto muito do Robinho, eu acho que ele vive um grande momento, e se levou ele tem que jogar, né, cara? Porque a gente vê, vai pro Robinho, vai colocar o Robinho e acaba não colocando. Se levou ele só pela experiência, por ser um cara mais experiente em grupo, para animar a rapaziada, não adianta. Eu acho que chegou a hora de contar que esses jogadores como o Robinho têm não só qualidade, tem experiência também para chamar a responsabilidade numa hora como essa, onde o nosso principal jogador está fora. Aliás, o Robinho só foi utilizado pelo Dunga no amistoso contra Honduras. Bom, nosso contato aqui na Rádio Globo é com o ex-volante do futebol do Brasil, ex-jogador Magrão, passou pelo São Caetano, Palmeiras, Corinthians, pelo Al-Wahda lá dos Emirados Árabes Unidos, e ele negociou, fez parte da negociação que envolveu a saída do Denilson, volante da equipe do São Paulo, para a equipe lá dos Emirados Árabes. Ô Magrão, você também está de olho em mais algum jogador aqui no Brasil ou não? Não, a gente, como eu te disse, assim, no início da conversa, eu apenas fiz essa indicação do Denilson, a negociação propriamente dita não passou por mim,
Eu tenho 5 anos jogando lá e tenho, graças a Deus, consegui uma admiração e respeito muito grande por eles, em cima do profissionalismo que eu tive lá. Então, quando me pedem alguma coisa, eu sempre estou viajando para lá, tenho esse contato de quase que diário. O presidente é meu amigo, o clube, o jogador que jogou comigo, foi campeão comigo da liga. Então a gente não tem, assim, eu não tenho eu como buscar alguém. Então, assim, quando eles me pedem alguma coisa, eu estou sempre solícito para eles para tentar buscar. E nessa situação foi ali em primeiro volante, e o nome que se encaixou mais no perfil foi o Denilson, com certeza. Tem mais brasileiros na equipe lá, ou Magrão? Não tem brasileiro. Acabaram de contratar o treinador mexicano, me foge o nome, Javier, um que era do Atlético de Madrid, da seleção do México. Acabaram de contratar, eles estão querendo montar uma equipe forte para brigar pelo título. A última vez que foi campeão foi em 2009, 2010, foi quando eu estava atuando, e agora estão do CFC de novo. Comentarista da Rádio Globo de São Paulo, Rafael Prates, participa também do bate-papo. Magrão tá conosco, Prates. E o Magrão tava falando aí, primeiro um abraço a ele, boa noite, obrigado por atender a Rádio Globo, que conversou com o Denilson, né, sentiu até, primeiro tem sentido o próprio jogador, se é o interesse do Denilson em sair do São Paulo para jogar no futebol dos Emirados Árabes, né, e é inegável que também, o próprio Magrão que ficou lá 5 anos, sabe que a parte financeira tem um peso muito grande, às vezes é determinante, muitas vezes, para o jogador trocar o futebol brasileiro pelo futebol dos Emirados Árabes. Agora, Magrão, nas últimas horas a informação, você conversou com o Denilson, pode até nos passar uma informação mais precisa, mais correta aqui na Rádio Globo, foi de que o Denilson pensou mais de uma vez em sair do São Paulo, porque alguns familiares do Denilson não queriam deixar o Brasil agora. Teve realmente isso? O Denilson chegou a declinar, chegou a repensar a possibilidade de acertar com o Al-Ahly, mesmo com uma quantia financeira que para ele é muito interessante, Magrão? Olha, primeiro assim, que em momentos, desde a primeira conversa que a gente teve, foi muito difícil convencer o Denilson pela história que ele tem dentro de São Paulo. Em momento algum ele falou a crise familiar. O que o Denilson sempre falou e que ele sempre pôs à frente é o carinho e o tempo que ele tem de São Paulo. Então, isso foi o que pegou. Em momento ele falou, eu quero sair. Ele nunca deixou claro isso. Por isso que a negociação foi muito difícil. Não da minha parte, mas dos procuradores dele, para convencê-lo, porque tinha essa situação desse laço que ele tem. Ele tem 2 clubes na carreira, né, que é São Paulo e Atlético. Nos dias de hoje, o jogador ter uma na carreira só das 2 equipes é até meio complicado de existir. Então, a dificuldade foi pelo carinho que ele tem pelo São Paulo, pela forma como ele pensava se sai, se vai ou não, se fica, independente do valor financeiro, da quantia ser boa ou não, que isso não vinha a caso para mim, mas foi mais pela situação do carinho que ele tem pelo São Paulo e tanto jogo que ele tem jogando com a camisa do São Paulo. Ô Magrão, o jogador que, por exemplo, deixa o futebol brasileiro, um clube grande como o São Paulo, para atuar pelo Al-Ahly, em relação a planejamento, a sonho de atuar numa seleção brasileira, fica mais complicado? Isso é um dos motivos também que pode fazer algum jogador declinar de uma proposta do futebol dos Emirados Árabes, Magrão? O Everton Ribeiro está na seleção, né? É a prova disso. O futebol lá dos últimos 7 anos vem crescendo muito, né? Lógico que não tem a visibilidade que tem aqui no Brasil, mas a prova disso é o Everton Ribeiro, que hoje está na seleção. O que acontece é que se confunde muito o Catar com os Emirados Árabes com a Arábia Saudita, sabe? Às vezes a gente até entende, mas a gente vê às vezes algumas pessoas confundem Catar e Emirados, os mesmos times que estão nos Emirados estão do Catar. O Catar é uma coisa, os Emirados é outra. O Emirados é uma seleção que está crescendo, que ficou, acho que, em 3º lugar na Copa da Ásia agora, classificou o Japão, que está vindo com força. Catar é outra coisa, é uma outra equipe, é um país bem menor, onde a liga é totalmente diferente, a maioria são todos naturalizados, africanos, que vão para lá e pegam o passaporte do Catar. Então, às vezes se confunde um pouco, está no Catar, está nos Emirados. Posso dizer, com certeza, tem um jogo da seleção do Catar com os Emirados, às vezes é 5-6-1 para a seleção dos Emirados. Então, é um futebol mais coletivo, diferente do futebol que se apresenta no Catar. Só que a gente aqui no Brasil acaba generalizando tudo e fazendo tudo como se fosse fazendo do mundo árabe e é uma coisa só. E a prova disso é o Everton Ribeiro que na seleção. Lógico, na realidade, Japão, Emirados, China, é muito menor do que se você for para a Europa. Diminui muito. Mas eu acho que depende do que você quer para a tua carreira em alguns momentos. Quando eu fui para lá, eu queria paz, queria tranquilidade, queria estar com a minha família,
queria poder ter segurança para criar meu filho, e foi isso que eu encontrei, além do futebol.